E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e a gente vai terminar aquela parte que ficou faltando na aula passada sobre ancestralidade em comum. E aí a gente vai terminar resolvendo algumas questões, certo? Então vamos lá. A gente parou aqui, né, em ancestralidade em comum, que como eu falei para vocês, gente, só um pequeno detalhe. Isso daqui é uma árvore filogenética, tá bom? É uma árvore filogenética que você pode ver as ramificações. Isso aqui vocês vão estudar melhor no ensino médio, tá? Mas aqui você pode ver as mais diversas ramificações dos seres vivos, tá? Isso aqui, gente, é só um pequeno detalhe, tá? A gente tem aproximadamente 5,7 milhões de espécies em todo o planeta, tá? E aqui você tem só algumas espécies, tá? Só demonstrando que se hoje você tem uma grande variedade de espécies, quanto mais você vai voltando no tempo, mais essa árvore vai ficando menor, até que chega um momento que você tem apenas uma única espécie, tá? E que essa única espécie, por conta do meio, por conta da seleção natural, por conta dos bilhões de anos que tem nosso planeta, ela foi se diversificando até chegar aos seres vivos que a gente tem hoje, certo? Aqui, gente, é só um pequeno detalhe, tá? Como eu falei para vocês, essa daqui é uma árvore da vida bem simplificada. Essa daqui é uma árvore da vida mais ou menos, tá? Essa árvore da vida aqui, gente, ela tem 2,3 milhões de espécies, tá? Aproximadamente 30% do que a gente tem hoje, tá? Um pouco mais, um pouco menos ali, vou dizer um pouco mais, na verdade, né? 33% mais ou menos, de todas as espécies que a gente tem hoje, tá? Então, aqui, ó, você tem um início, aqui você tem um ser vivo, aqui você tem uma única espécie. E aí, por conta do tempo, ó, essa espécie, ela foi se dividindo, até chegar às 2,3 milhões de espécies, tá? Isso aqui é só um pequeno exemplo de como a ancestralidade comum funciona. Outro exemplo aqui, gente, de ancestralidade comum é o que eu falei para vocês. Uma das perguntas mais comuns quando se fala em teoria da evolução é: se o homem veio do macaco, por que ainda existe macaco? Em momento nenhum a teoria da evolução fala isso, tá? Só diz que o ser humano e o macaco e o chimpanzé, né? O ser humano e o chimpanzé, eles têm um ancestral em comum, tá? O ancestral comum mais próximo entre o chimpanzé e o ser humano é esse aqui, o Hominideu ardi, né? Foi um hominídeo que viveu há aproximadamente 4,4 milhões de anos, tá bom? Mas especula-se que essa ramificação aqui entre seres humanos e chimpanzés ocorreram há 6 milhões de anos. Tá? Então, ainda tem muita coisa para ser descoberta. E como é que a gente descobre isso tudo? Através dos fósseis. Os fósseis, eles contam a história, tanto a nossa história, a história da nossa espécie, quanto a história do nosso planeta e das outras espécies, tá bom? Então, você pode ver aqui, gente, que há mais ou menos 50 milhões de anos, um mamífero insetívoro, ele deu origem aqui a uma ramificação. Aqui você tem a origem dos símios do Novo Mundo. Aqui você tem a origem do gibão, aqui você tem o orangotango, o gorila, o chimpanzé, o homem. Então, essa divisão entre homens, macacos, chimpanzés, orangotangos, gorilas, gibões, começou há 50 milhões de anos e hoje a gente tem toda... Aqui é só um exemplo, tá, gente? Aqui são muito mais animais, muito mais primatas, tá? Primatas que tem hoje, tá? Detalhe, é aquilo que eu falei para vocês, sobre os bonobos, né? Se a gente pegar o DNA do ser humano com o DNA do bonobo, que é outro primata, vai ali ser compatível 98,7%, provando que a gente é muito próximo destes animais, certo? Só que, vocês lembram da girafa que eu falei para vocês, né? Do Lamarck, que Lamarck explicava o pescoço da girafa através da lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos? Charles Darwin, na verdade, ele explicou de outra forma. Vamos ver como foi que ele explicou. Charles Darwin deduziu que existiam ancestrais de girafas, tanto com o pescoço longo quanto com o pescoço curto, tá? Essa característica é uma característica individual.
Essas girafas de pescoço mais longo, eles tinham mais chances de sobreviver. Por quê? Porque por conta do seu pescoço, ele conseguia alcançar as folhas das árvores, ou seja, ele conseguia se alimentar muito mais do que as girafas de pescoço curto. E aí, o que foi que aconteceu? Com o passar do tempo? Com o passar do tempo, essas girafas de pescoço longo, pelo fato delas se alimentarem mais do que as girafas de pescoço curto, eles chegavam à idade adulta e se reproduziam. E aí o que acontecia quando eles se reproduziam? Eles passavam esses genes do pescoço longo, eles passavam para os seus descendentes, fazendo com que esses descendentes também tivessem um pescoço longo. E aí, com o passar de algumas gerações, o que foi que aconteceu? Essa girafa do pescoço curto, pelo fato dela não ser apta ao ambiente, ela meio que acabou, ficando somente as espécies de girafas com pescoço longo, tá? Então você vê, gente, que o mesmo caso tem abordagens diferentes, tanto com Lamarck quanto para Darwin. Ah, professor, a gente já sabe que o Darwin está certo e que o Lamarck está errado. Por que a gente tem que estudar Lamarck? Gente, como eu falei para vocês na aula passada, o Lamarck, ele acabou com o fixismo, tá? Então o Lamarck foi muito importante por conta disso, porque se não fosse Lamarck, muito provavelmente ainda hoje, não, acho difícil, tá? Mas talvez ainda hoje a gente acreditasse que o fixismo fosse uma verdade, o que a gente viu que não é. Então é muito importante a gente estudar a história da teoria da evolução, a gente vê quem está certo, a gente vê quem está errado, para a gente poder fazer uma construção, certo? Só que tem um detalhe, o Darwin não estava 100% correto. O Charles Darwin, gente, a teoria de Charles Darwin, ela é tão perfeita, mas tão perfeita, que com toda a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não conseguiu melhorar ela em outros aspectos, somente em um aspecto, que é o aspecto genético. E um pequeno detalhe, vocês lembram que algumas semanas vocês estudaram as leis de Mendel? Mendel, que era considerado o pai da genética. Mendel viveu no mesmo período que Charles Darwin. Dizem, né, que o Darwin e o Mendel se encontraram em uma convenção, né? Só que aí eles não se conheciam, né? Darwin não conheceu o trabalho de Mendel, e se tivesse conhecido, a teoria de Charles Darwin seria a mais completa entre todas as teorias da biologia, basicamente, certo? Então o único ponto fraco de Darwin era o seguinte: apesar da seleção natural ser um mecanismo correto, Darwin não conseguiu explicar como essas características vantajosas surgiam nos organismos e muito menos como elas eram transmitidas. Essa explicação não foi possível porque não havia um conhecimento sobre genética nesse período, né? Detalhe, como eu falei para vocês, que o pai da genética viveu mais ou menos no mesmo período de Darwin, dizem que eles se encontraram em convenção, mas, infelizmente, Darwin não conheceu o trabalho de Mendel, né? Mendel nem muito menos foi tão famoso quanto Charles Darwin, certo? Então, dito isso, pessoal, a gente viu a teoria de Lamarck, a gente viu a teoria de Wallace Darwin, agora a gente vai falar sobre a teoria sintética da evolução, tá? Essa teoria, gente, basicamente é uma teoria melhorada de Charles Darwin com a inclusão da genética. É o seguinte, é uma teoria criada com a contribuição de vários pesquisadores para explicar os fatores que Darwin não compreendia quando apresentou sua famosa teoria. Em outra palavra, dizemos que o neodarwinismo, como eu falei para vocês, né, eu sou muito fã dessas palavras terminadas em ismo, consiste na teoria da seleção natural acrescida dos conhecimentos genéticos adquiridos posteriormente. Assim sendo, o neodarwinismo incorpora a ideia de mutação e recombinação genética, tá? A gente já falou bastante sobre genética, né? A gente já falou sobre Mendel, a gente já fala sobre biotecnologia, a gente já falou sobre bioética, a gente já falou sobre mutação, sobre biogenética, né? Então você já sabe mais ou menos sobre este assunto.
certo? Então, a gente terminou essa parte aqui, agora a gente vai ver como que isso pode ser cobrado em questões. Primeira questão. Quando a gente fala em teoria ou em evolução, referimos-nos às mudanças que os organismos sofrem através do tempo. Diversos pesquisadores tiveram ideias evolucionistas. Outros, no entanto, acreditavam que os organismos eram imutáveis, ou seja, eles não sofriam mutação ao longo dos anos. Todos os nomes abaixo se referem a evolucionistas, exceto letra A, Lamarck, letra B, Darwin, letra C, Wallace ou letra D, Aristóteles. E aí é como eu falei para vocês, né, gente? Antes das teorias evolucionistas, o que era verdade naquela época era o quê? Era o fixismo, certo? Que começou aproximadamente 350 anos antes de Cristo, tá? Com Platão e com Aristóteles. Então, segundo as alternativas que a gente tem aqui, o único que não é um evolucionista é o Aristóteles. Então, primeira questão, alternativa D. Segunda questão. Lamarck foi um evolucionista que formulou uma famosa teoria a respeito de como as espécies mudam ao longo do tempo. Para explicar as mudanças, ele propôs duas leis. Qual é o nome da lei proposta por Lamarck, que explica que as mudanças desenvolvidas durante a vida são passadas para os descendentes? Então, quando a gente fala de Lamarck, lei do uso e desuso, quanto mais você usa determinada parte do corpo, mais essa parte se fortalece, e quanto menos você usa determinada parte do corpo, mais ela se atrofia. E também a segunda lei, né, que é a lei da herança dos caracteres adquiridos, que após a vida de determinado indivíduo, né, quanto mais ele vai usando determinada parte do corpo, mais ela vai ficando robusta, e aí ela, por conta de cruzamentos, né, da reprodução, esses caracteres que ele adquire durante a vida são passados para os seus descendentes, certo? Então, segundo o que a questão quer aqui, a alternativa correta só pode ser a letra D, tá bom? Segunda questão, letra D. Terceira questão. Lamarck e Darwin criaram importantes teorias evolucionistas, ou seja, teorias que explicavam como os organismos sofreram modificações ao longo do tempo. Apesar das duas teorias falar sobre mudanças, o mecanismo como elas ocorriam era diferente. Segundo a teoria proposta por Lamarck, marca a alternativa correta. E aqui ele está falando de Lamarck, tá? Tem um texto todinho aqui enorme para só perguntar da teoria proposta por Lamarck. Letra A. Lamarck afirmou que os organismos vivos eram selecionados e apenas os organismos mais aptos sobreviviam. Na verdade, não foi Lamarck que falou isso. Mais ou menos foi o Darwin que falou isso, tá? Não 100% correto, mas foi o Darwin. Letra B. De acordo com a teoria de Lamarck, um ser vivo que fazia uso intensivo de determinado órgão sobrevivia, enquanto aquele que não utilizava esse mesmo órgão morria. Na verdade, nem Darwin falou isso daqui, tá? Letra C. A teoria da evolução proposta por Lamarck dava uma ideia de que os organismos eram capazes de sofrer modificações de acordo com as suas necessidades. E aqui tá correto, né? A letra C. Deixa só eu ver bem que... A letra C seria a letra correta, né? Porque, de acordo com a necessidade, né? Quanto mais o determinado organismo vai usando determinada parte do corpo, aquela parte do corpo, ela vai ficando robusta, né? Ela vai ficando mais desenvolvida do que as outras, né? De acordo com a sua necessidade. Então, terceira questão, letra C. Mas vamos ver a letra D. A letra D diz o seguinte: segundo a teoria de Lamarck, as características que surgiam durante a vida do organismo não podiam ser passadas para a geração seguinte. Na verdade, gente, Lamarck acreditava que essas características que surgiam durante a vida de um organismo, elas eram sim passadas para a geração seguinte através da lei da herança dos caracteres adquiridos, certo? Então, terceira questão, letra C. Quarta questão.
O meio cria a necessidade de uma determinada estrutura em um organismo. Este se esforça para responder a essa necessidade. Como resposta a esse esforço, há uma modificação na estrutura do organismo. Tal modificação é transmitida aos descendentes. Professor, não entendi, foi nada. Calma, vamos ler isso aqui com calma. Eu vou traduzir isso aqui para vocês. O que esse trecho está dizendo é o seguinte: o meio ambiente, o meio em que determinado organismo vive, ele vai criar determinada necessidade para um indivíduo, como, por exemplo, as girafas, né? Da girafa, segundo Lamarck, tá? Do pescoço longo, tá? Do pescoço curto e do pescoço longo. Então, o meio ambiente, ele criou essa necessidade. E aí, o que foi que fez? O organismo, ele vai se esforçar para responder essa necessidade. Por conta desse esforço, vai haver uma modificação na estrutura do organismo. E aqui você pode entender como o DNA, né? Então, houve ali uma modificação no DNA do organismo e essa modificação ela é transmitida aos seus descendentes. E aqui está falando de quê? Está falando da lei dos caracteres adquiridos. Quem é da herança dos caracteres adquiridos? E aí, quem é que fala sobre isso? Quem fala sobre isso é Lamarck, né? Então, o texto sintetiza as principais ideias relacionadas ao, letra D, lamarquismo, certo? Quarta questão, letra D. Quinta questão. A seleção natural configura-se como o principal conceito dentro da teoria da evolução proposta por Darwin. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente a ideia de seleção natural. Então, vamos lá. Letra A. Os organismos mais aptos a sobreviver no ambiente apresentam a maior chance de reprodução e transmissão da característica vantajosa para os seus descendentes. Gente, de cara, perfeito. Esse daqui é o conceito perfeito sobre seleção natural. Quanto mais um organismo estiver apto ao ambiente, mais fácil aquele indivíduo vai sobreviver. Se ele sobreviver, ele pode chegar à fase adulta. Se ele chegar à fase adulta, ele vai poder o quê? Ele vai poder se reproduzir, passando essa característica que é vantajosa para os seus descendentes, né? É até um pouco parecido com Lamarck, né? Mas não muito. Mas vamos ver as outras alternativas. Letra B. Os organismos mais fortes conseguem reproduzir-se e impedir a reprodução dos mais fracos. Gente, em momento algum, o livro A Origem das Espécies fala sobre indivíduos mais fortes, tá? Ele não utiliza esse termo, o que ele utiliza são, na verdade, os organismos mais aptos ao ambiente. Aquele que consegue se virar melhor em determinada situação, certo? Letra C. Os organismos mais aptos são selecionados pelo meio e todos os organismos mais fracos são extintos. Gente, seguinte, por conta de determinada característica fazer com que um indivíduo se torne apto, e aí ele vai poder se reproduzir e tal, e aí você vai poder encontrar uma quantidade maior de indivíduos com aquela característica em determinado ambiente. Só que não necessariamente os outros organismos vão ser extintos, tá? É muito comum que esses organismos sejam extintos, mas não são todos. Para toda regra, principalmente na biologia, né? Tem uma exceção. Então, a letra C está incorreta. Letra D. Os organismos mais fortes sobrevivem e transmitem essas características para os seus descendentes. Gente, novamente, falou em organismo mais forte, já pode ficar tranquilo que aquela ali não é a alternativa correta, tá? Porque falou de seleção natural, falou de organismo mais apto ao ambiente. Então, a alternativa correta da quinta questão, letra A. Sexta questão. De acordo com a teoria proposta por Darwin, humanos e outros organismos vivos, como a baleia, apresentam um certo grau de parentesco. Isso ocorre porque todos os organismos, letra A, passaram por processo de seleção natural. Letra B, possuem um ancestral em comum. Letra C, possuem uma capacidade de hereditariedade.
ou letra D, passaram por um processo de convergência adaptativa. Eu vou começar aqui pela letra D, porque é o seguinte, eu não falei para vocês, e vocês não vão ver agora no Ensino Fundamental 2, sobre convergência adaptativa e divergência adaptativa. Mas se você pegar alguns animais que a gente tem hoje, né, alguns seres vivos que a gente tem hoje, e comparar os ossos desses animais, você vai ver que existe uma certa semelhança, tá? Se você pegar aqui a estrutura óssea do ser humano e comparar com a estrutura óssea da baleia, você vai ver que existe sim uma semelhança, e essa semelhança é até um pouco grande, né? E aí a gente chama isso de convergência adaptativa, na verdade de divergência adaptativa. Mas isso daqui é só para pontuar, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso agora, somente no ensino médio, certo? Mas então vamos lá, gente. Seguinte, a questão está dizendo que o ser vivo, o ser humano, outros organismos vivos, a baleia, tem um certo grau de parentesco. Isso ocorre porque todos os organismos têm um ancestral em comum. Gente, é como eu falei para vocês, eu acho que eu falei para vocês na aula passada, talvez, sobre a comparação do DNA do ser humano com o bonobo, né, que é de 98,7%. Só que se você pegar o DNA do ser humano e comparar com o DNA de um rato, né, de uma certa espécie de rato, que eu não estou lembrando o nome aqui agora, mas vai ser compatível aproximadamente 97%. Então, se você pegar o DNA do ser humano e comparar com os outros animais, você vai ver que existe sim determinada porcentagem que é compatível. Isso daí só reforça de que todos os seres vivos que a gente tem hoje, eles têm um ancestral em comum, tá? Então, a sexta questão aí, a alternativa letra B, certo? Sétima questão. Uma ideia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e por Lamarck é que a adaptação resulta, letra A, do sucesso reprodutivo diferencial, letra B, do uso e desuso de estruturas anatômicas, letra C, da interação entre os organismos e seus ambientes, ou letra D, da manutenção das melhores combinações genéticas. Gente, seguinte, talvez o ponto principal entre a teoria da evolução de Darwin e a de Lamarck é que o meio ambiente, o meio em que determinada espécie está inserida, ele vai influir diretamente nessa evolução, tá? O meio, ele vai meio que forçar determinada espécie, determinado indivíduo a gerar descendentes mais aptos. Para quê? Para sobreviver. Lembra o que eu falei para vocês, gente? O sentido da vida, não da vida do ser humano, tá? Eu não acredito muito nisso. Mas o sentido da vida das outras espécies, dos outros animais, é o quê? É a sobrevivência. Os outros animais, eles fazem de tudo para a sua espécie sobreviver. Somente a nossa que insiste em matar uns aos outros, tá? Então, a sétima questão, a alternativa correta só pode ser a letra C, que é quando você tem essa interação entre os organismos e os seus ambientes. Isso o força a evoluir. Caso contrário, aquela espécie, infelizmente, será extinta. Opa, é a letra C, tá certo. Sétima questão, letra C. Oitava questão. Um problema para a teoria da evolução de Charles Darwin no século XIX dizia respeito ao surgimento da variabilidade, sobre o qual a seleção natural poderia atuar. Segundo a teoria sintética da evolução, lembrando que teoria sintética da evolução nada mais é do que a teoria de Charles Darwin junto com as ideias da genética, não necessariamente as ideias de Mendel, né, mas os conhecimentos de genética, principalmente inseridos na sociedade acadêmica por Mendel, certo? Então, essa teoria foi proposta no século XX. Dois fatores contribuem para o surgimento da variabilidade genética nas populações naturais são, letra A,
mutação e recombinação genética. Letra B, deriva genética e mutação. Letra C, seleção natural e especiação. Ou letra D, migração e frequência gênica. Gente, seguinte, eu até vou voltar bem aqui alguns slides. Pronto. Quando a gente fala aqui de teoria sintética da evolução, lá no final aqui, ó, sendo assim, o neodarwinismo incorpora a ideia de mutação e de recombinação genética, tá? Então, a oitava questão só pode ser letra A, né? Que diz que por conta de... Quando determinada espécie de animal se reproduz, eles trocam o quê? Eles trocam genes, mais especificamente DNA. Por conta dessa troca constante de DNA, você tem ali mutações. E determinadas mutações podem ser vantajosas para aquela espécie. Por exemplo, se a gente voltar alguns milhões de anos, os nossos antepassados, eles não tinham o polegar. Só que chegou algum momento em que dois dos nossos ancestrais se reproduziram, aconteceu ali uma mutação, e aí essa mutação fez com que surgisse o polegar. O polegar, gente, ele é muito importante para nós, né? Ele foi muito importante. Então, como essa mutação foi vantajosa, isso fez com que determinados indivíduos que têm essa característica, eles se tornassem mais aptos ao meio, fazendo então com que eles se reproduzissem mais e tal e tudo. E milhões de anos depois, todos os Homo sapiens sapiens, temos o polegar, certo? Então, só um pequeno detalhezinho. Oitava questão, letra A. Nona questão. A interpretação incorreta da teoria da evolução proposta por Charles Darwin é bastante comum, né? Como eu falei para vocês, gente. Algumas pessoas, elas simplesmente não querem acreditar na teoria de Charles Darwin. Por exemplo, eu não acredito na teoria da evolução de Charles Darwin, porque simplesmente eu não preciso acreditar. A teoria da evolução é um fato, né? Quando se fala de teoria da evolução, muitos religiosos pulam lá longe e tal, porque não acreditam na teoria da evolução de Charles Darwin. Mas vale lembrar, pessoal, que a Igreja Católica, ela aceitou sim a teoria da evolução de Charles Darwin. Claro que com algumas ressalvas, mas isso fez sentido para a igreja. Porque, gente, é muito difícil o que a igreja acreditou. É muito difícil você acreditar que isso aqui aconteceu ao acaso, né? Isso aqui aconteceu por acaso. Isso daqui foi só a natureza. Não, a igreja acreditou que essa seleção natural ela é feita por Deus, né? Mais especificamente falando da Igreja Católica, tá bom? Então, muitas pessoas religiosas simplesmente não querem acreditar, né? Negam a teoria da evolução, mas vale lembrar que, por exemplo, a Igreja Católica acredita sim na teoria da evolução. E vale lembrar que você não precisa acreditar na teoria da evolução, ela é um fato. Certo? Continuando a questão, muitas pessoas insistem, por exemplo, em dizer que homens vieram dos macacos. O que Darwin realmente quis dizer é que homens e macacos possuem um ancestral em comum. E eu até falei para vocês do hominídeo Edward, né, que foi ali um ancestral comum, um dos mais próximos, né, entre homens e chimpanzés, certo? Então, nona questão, letra B. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que eu tenha esclarecido muitas coisas para vocês acerca desse tema. Eu indico vocês bastante a lerem o livro A Origem das Espécies. Mais especificamente, se você não quiser ler esse livro, né, porque a linguagem dele não é muito, digamos assim, não é muito comum, né, você pode ler o livro do Pirula, aquele que eu falei para vocês, né, do Paulo Miranda do Nascimento, com o Reinaldo José Lopes, que chama-se Darwin Sem Frescura, que ele vai explicar a teoria da evolução bem bonitinha, tá? Bem tranquila, de forma simples. Ou se você não quiser ler o livro, você pode ir lá no canal do Pirula e colocar lá na playlist PCR Evo, principais confusões com relação à evolução. Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem e até a próxima.